Olá, hoje venho-vos falar do pós-parto, da amamentação, no contexto do momento vivencial e também daquilo que nós projetamos enquanto grávidas sobre este momento. É curioso que durante a nossa gravidez passemos o tempo a preparar-nos para algo que não sabemos efetivamente o que é, do que se trata. Existe, inclusive, algum tabu ou preconceito sobre a forma como pintar o quadro real da gravidez pode direcionar, condicionar a vivência. Mas a verdade é que a cada ano que passa eu vejo nas minhas grávidas que esse preconceito já existe. E não é necessariamente bom porque não é real. Não é baseado em factos, em experiências. Reparem, antigamente todos vivíamos bem mais próximos, as mulheres viviam bem mais próximas. Então era comum eu me lembrar da gravidez da minha prima, da minha tia, talvez até de uma gravidez mais tardia da minha mãe. E havia esta experiência, este acompanhamento muito próximo e orgânico. Atualmente, também porque vivemos mais longe, existe uma vivência idílica, porque a sociedade também assim nos educa. São cada vez mais as partilhas das fotos durante a gravidez, do tipo de alimentação que eu faço durante a gravidez, dos chás do bebê, mas muito no quadro social e virtual de uma perfeição que não é perfeita. É como que um tabu a mulher falar sobre os desconfortos na gravidez. Nem é levado muito a sério. Porque sinto a barriga pesada, porque sinto contrações, sinto as pernas inchadas, isto não está a ser tão bom como eu pensava que ia ser. E a resposta do outro lado é sempre: isso é normal, isso passa. O importante é que está tudo bem com o bebê. A gravidez é um estado de graça e tudo o que está associado à gravidez está associado numa lógica de marketing de leveza, beleza, harmonia, prosperidade. E ainda que assim seja, depois esse quadro idílico não casa com a nossa experiência. Então eu passo a julgar e a interpretar a minha experiência como positiva e negativa, não pela experiência em si, mas se eu tive o acompanhamento idílico do meu parteiro, se eu tive do pai da criança, se eu tive um acompanhamento idílico por parte dos meus pais, se tenho um enxoval, se tenho o quarto todo bonitinho, se fui ao IKEA a comprar as mobílias todas novas, se pintei, se tenho... Esse espaço começou a ser muito no que eu tenho e pouco na minha experiência pessoal. E a experiência pessoal, como não é sempre, e na maior parte dos casos, assim tão positiva como nos querem vender, então eu compro aquilo que é confortável e que é idílico. E aí o tempo vai passando, eu faço uma preparação para o parto que me prepara muito pouco, porque a preparação para o parto não tem a ver com a respiração do cãozinho do barco da vela, a preparação para o parto não tem a ver com básculas, a preparação para o parto não tem a ver com a mala da maternidade. A preparação para o parto é uma tomada de consciência do momento em que eu estou e para o qual eu caminho e daquilo que vai acontecer no culminar desta gravidez. O parto deve ser visto como um momento de êxtase. Foi para isto que eu estive a trabalhar, foi para isto que eu me estive a preparar. Então, da mesma forma que vocês se preparam para um exame, chegam ao dia do exame, estamos obviamente nervosos e o coração fica um pouco mais acelerado, a respiração mais ofegante, mas existe um quê de entusiasmo e satisfação por ter chegado o dia. Não se trata de todas as expectativas criadas para o exame,
Porque essas expectativas vão sempre condicionar a forma como eu encaro. Se eu acho que aquela disciplina é difícil, eu acho que o exame vai ser difícil. Se aquele professor tem determinada fama, eu associo a experiência àquilo que me foi contado. Mas efetivamente, será que eu me preparei para o meu parto? Porque o parto é um momento, e é um momento único. É um momento único daquela mãe e daquele bebê. O parto é tão mais suave quanto a conexão entre mamã e bebê. Será que isso obriga a que eu comunique com o meu bebê? Essa coisa de falar para a barriga, eu sinto-me meio louca quando o faço. Eu faço, mas eu sinto-me louca. De facto tem a ver com isso. De facto tem a ver com reconhecer o bebê, reconhecer o meu corpo, reconhecer as suas rotinas, reconhecer as minhas rotinas, reconhecer as minhas fragilidades, os meus medos, reconhecer as fragilidades e os medos do bebê, reconhecer o contexto. E reparem que eu utilizo a palavra reconhecer. Então, vocês acham que conhecem o contexto, mas na verdade o contexto que vocês conhecem é fruto de um monte de criações passadas. Então é preciso olhar com olhos no presente, com os pés no chão, para o momento da forma como ele está a acontecer. E ele é sempre perfeito da forma como ele acontece, porque não existe outra forma. Então, qual é o contexto de perfeição? É aquilo que não pode ser mudado, certo? Que não há nada a acrescentar nem nada a retirar. Então, o momento é um momento perfeito. E aí, todas aquelas mamães que estão agora no pós-parto e que tiveram partos mais desafiantes, e todas aquelas que eu conheci eram partos desafiantes, porque o parto é um momento desafiante, a menos que tu estejas anestesiada, ou para cesariana, ou com uma quantidade de epidural que te permita não ter sensibilidade para o momento presente. E ainda assim, as memórias vão sendo apagadas com as hormonas e com aquilo que nós fazemos delas. Mas o parto é um trauma. O que é um trauma? É uma ação que que tem uma influência sobre nós, não é? Que tem um impacto e que muda a nossa perspectiva sobre algo. Mas isso é a vida também, não é? Nós somos traumatizados pela vida, se calhar. O parto é difícil. Talvez seja importante vocês falarem com mães recentes e imediatas, mães que não se tenham esquecido do momento. É de facto difícil o parto, porque nós estamos muito longe de termos partos naturais. Porque a mãe quer se preparar, mas tem medo, não acredita que é capaz de o fazer sozinha. E quem me conhece sabe que eu não estou a referir ter um parto em casa. Não é isso que eu estou a referir, mas quando eu vou para um ambiente hospitalar, o parto é meu e do meu bebê. Eu tenho uma equipa médica capacitada para intervir se assim for necessário. Mas aquela coisa de o médico, a equipa, não esteve à minha disposição, não esteve no momento ideal, não fez isto ou não fez aquilo, é preciso nós nos posicionarmos, não é? Porque efetivamente temos que resgatar aquele momento para nós e fazermos aquilo que precisamos fazer, e quando nós já não podemos fazer mais nada, então efetivamente entregar para ser feito por quem nos possa ajudar, uma vez que eu já não consigo. E está tudo bem, não há certo e não há errado, ok? Mas procurem aceitar o momento tal como ele foi e que aprendizagens é que podem tirar dele. Também, se vocês olharem para trás, tentem perceber o vosso processo, o processo das vossas vidas, a forma como as coisas vos acontecem, a forma como vocês engravidarem, como viveram a gravidez. Porque tudo é um padrão. Se foi naturalmente fácil engravidar, possivelmente o parto será naturalmente mais fácil. E se o processo de engravidar e a gravidez foi mais desafiante, talvez o parto seja também mais desafiante. Porque, de facto, o parto é o resultado de todo um processo, que não é apenas 9 meses o tempo da gestação. Porque esse tempo da gestação é parte de um processo das minhas crenças anteriores. Então chegamos ao momento da amamentação. Mais uma vez, esse momento é-nos vendido de forma idílica. Tudo o que está associado à amamentação está associado a torná-la mais confortável, mais bonita, mais fotogénica. Então há sempre um contacto direto, mãe e bebê,
A grávida está sempre tranquila, sorridente, linda e maravilhosa, penteada, bem vestida. O bebê é sempre tranquilo e o momento e a envolvência são sempre pacíficos. Só que não, tá? Só que a amamentação é algo que custa, que dói, que obriga-nos a sair da nossa zona de conforto, a estarmos disponíveis, a entregarmos o nosso corpo sem a certeza de que vai correr bem, de que a pessoa que o está a utilizar leu o livro de instruções e sabe utilizá-lo. É uma aprendizagem a dois. A aprendizagem da mãe de posicionar o bebê, de se posicionar e de se entregar, e uma aprendizagem do bebê de reconhecer aquela mãe, aquela mama, posicionamento e o conforto da alimentação. Então, não é por natureza fácil. E se vocês, mães, têm, por exemplo, distúrbios alimentares ou uma relação pouco saudável com o alimento, não criem expectativa de que o vosso bebê vai ser diferente. Aquilo para ele é pura e simplesmente alimento. E se vocês estão muito constrangidas no dia a dia com a vossa alimentação, o bebê sente exatamente a mesma coisa e pensa a mesma coisa, porque até aos 8 anos, mãe e bebê estão muito conectados. E é importante isto ser falado. E é importante isto ser ouvido. Porque, como as mamães do plano Belly Love podem confirmar, as coisas são faladas durante a gravidez. Só que enquanto eu estou grávida eu não ouço. Porque eu tenho outras coisas que eu quero ouvir. E é mais confortável ouvir e dar atenção a determinadas coisas do que a outras. Então, sim, eu ouço blá 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 da Lara numa hora e meia, enquanto estou em consulta, enquanto estou na massagem, enquanto estou nos workshops. Mas depois aparecem outras coisas, ou então eu comento que ouvi isto ou aquilo e dizem, deixa para lá, não podes pensar assim, tens de pensar positivo. Eu acho ótimo, a gente tem que pensar positivo, conquanto que esse positivo não crie uma imagem ilusória que mais tarde ou mais cedo vai ser confrontada com a realidade e não vai ser bonita. Então é preferível a mãe saber o que é que a amamentação é, para depois não achar que é única e que as coisas correm mal e só correm mal assim. Senão, não existiria apenas 21% da população materna a amamentar até aos 9 meses. Não é? Existiria muito mais gente a amamentar. E não existiriam apenas 9% das mães que seguem com a amamentação. Então, se tu estás a ter problemas com a amamentação, não é um problema teu, apesar de ser uma experiência tua. Mas não é que tu estejas a fazer algo errado. Mas existe um potencial para perceber e fazer as coisas melhor, se tu quiseres, se for esse o caminho. Senão, não é. Agora, lembra-se sempre que tudo faz parte de um processo e que todas as ações do presente têm uma consequência futura, independentemente da saúde do bebê, ok? Porque nisto vamos cair na real e o leite materno é ótimo, é espetacular, é especial se a mãe estiver predisposta a dá-lo, porque se a mãe está a dar um alimento por natureza envenenado não será assim tão bom. Se aquele momento é um momento de stress e não de conforto e de conexão com o bebê, se calhar acaba por ser um pouco chato, um momento que é repetido várias vezes ao longo do dia e é sempre de stress. Então que o bebê vive em stress, a mãe vive em stress, eventualmente a família toda entrará em stress e isso vai marcar os primeiros dias de toda uma existência. É importante haver uma partilha genuína das sensações e das emoções. Dar espaço à mãe para ela se revelar, para ela chorar, para ela expressar as suas frustrações. Mas para isso tu tens em primeiro lugar que fazer isso em relação a ti mesma. Admitir que não é fácil, admitir que estás assustada, admitir que existe um monte de expectativas que tu tens em relação a ti mesmo, ao teu bebê e a todo o processo de relacionamento entre vocês os dois. E só então talvez abrir a porta a outra pessoa para que ela possa, junto contigo, te ajudar a perceber melhor esse momento. E é só perceber melhor, ok?